E aí pessoal, estamos aí nesse período de quarentena. Galera, pensando durante esse período que eu estive aí essa semana, conforme conversado na live anterior, eu prometi para vocês algumas aulas. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre teorias demográficas, como foi pedido por alguns ali durante a live. Pessoal, qual a importância de se entender sobre teoria demográfica? A teoria demográfica, ela estuda as populações, tá? E é importante entender essas populações ao longo da história humana, visto que muitas decisões, tá, de âmbito político, econômico e social, né, são tomadas a partir do entendimento dessas populações, desses comportamentos, certo? Então a gente vai ter que entender ali questões quanto a índice de natalidade, índice de mortalidade, né, a mulher no campo de trabalho hoje. Então tudo isso influencia, tá, no comportamento das populações. E nesse período de quarentena, como nós temos passado, né, que estamos passando quanto à pandemia do coronavírus, a gente começa a entender a importância de se entender essas populações, né, quanto à questão da idade, né, das suas populações, para saber se o número de óbitos, o número de adolescentes, em quais políticas públicas vai ter que ser aplicado um maior investimento ou não, tá? Então é muito importante a gente entender as teorias demográficas. E eu vou começar falando da primeira teoria demográfica conhecida, que é a de Thomas Malthus, tá? O Thomas Malthus, que ele vai ali propor uma ideia bastante sujeita a muitas críticas, né, conforme vocês vão ver. O que o Thomas Malthus dizia, gente? Ele falava o seguinte, ó. Thomas Malthus, ele vai falar que a população, né, ela vinha crescendo em um ritmo muito acelerado, visto que ele vai dizer até que é um ritmo de progressão geométrica, ou seja, para quem não sabe, é quando a população cresce em um ritmo de 2, 4, 8, 16, 32 e aí por diante, tá? E aí ele vai juntar essa informação na sua tese, né, quanto à questão da produção de alimentos. Porque ele vai dizer que na melhor das hipóteses, e quando ele diz melhor das hipóteses, ele leva em consideração, né, o ser humano como um produto do meio, ou seja, aquele que sofre a influência do clima, porque na época em que propõe-se essa tese, né, o Malthus, a gente não tinha a Revolução Verde, nós não tínhamos as tecnologias do campo que nós temos hoje, ainda se tinha aquela ideia de que quanto maior a terra, né, maior a produção, e hoje a gente sabe muito bem que não é bem assim que as coisas funcionam, né? Mas aí ele vai dizer o seguinte, os alimentos, na melhor das hipóteses, ela vai crescer de qual forma? De uma forma aritmética, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 e aí por diante. Pessoal, olha só, então se nós temos uma população, tá? E vamos lembrar ali o seguinte, durante esse processo da explosão demográfica, né, no pós-Segunda Guerra Mundial que nós vamos ter, né? Então, se vocês pegarem, ele vai propor baseado em cima dessas informações, o que ele vai propor? Uma forma de erradicar, olha como que ele vai falar, ele vai erradicar a pobreza e a fome usando-se do quê? De uma política antinatalista. O que é essa política antinatalista, Gustavo? Essa política antinatalista é, por exemplo, a autorização de práticas de esterilização e aborto. Por exemplo, o aumento da idade média do casamento, tá? Então são medidas que ele vai propor a fim de reduzir o crescimento da população. Tá? Enquanto isso, a gente tinha um ritmo de crescimento quanto à questão da saúde, né? As vacinas vão surgindo e ali você vai tendo que um índice de mortalidade que era praticamente igual ao de natalidade, ao mesmo tempo que nascia muita criança, morria-se muitas crianças vítimas de doenças. Então aí depois a gente vai ter o quê? Essa curva de mortalidade ela vai ser reduzida, mantendo-se um índice de natalidade alto. Tá? Então por isso que a população vai ter, né, esse boom demográfico ali que a gente vai ter no pós, principalmente Segunda Guerra Mundial. Certo, galera? Beleza. Na contramão disso, tá, vai surgir uma teoria bastante famosa também, que é a teoria marxista, ou como é conhecida também, a reformista. E o que vai propor essa teoria reformista? O contrário do que o Malthus havia proposto, né? Se a gente parar para pensar, ele culpa o pobre pela sua própria pobreza. Já o reformista ele vai ter uma ideia diferente, ou seja, ele vai dizer que a pobreza, né, esse crescimento, da população, ela não é a causa da pobreza, mas ela é a consequência da falta de distribuição.
e quando ele diz isso, né, na teoria reformista, quando você tem essa teoria reformista ou marxista, como é chamado, também, você vai ter o quê? Ele vai propor, né, os que defendem a teoria reformista vai propor uma ideia diferente. Em vez de uma política antinatalista, o que eles vão fazer? Eles vão propor uma distribuição mais igualitária. Então, nesse raciocínio, você vai pensar da seguinte forma. Imagine, então, que eu, Gustavo, não tenho filhos, além dos meus cachorrinhos. Mas, aí, o que acontece? Se eu quiser manter o padrão de vida que eu possuo, tá? Eu vou continuar sem ter filhos. Porém, a partir do momento que eu passe a ter filhos, dependendo da quantidade que eu tiver, tá? Nessa ideia, logo eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. Então, o que a teoria reformista ela vai propor? Olha que interessante, ela vai propor, a partir do momento que você distribui melhor as rendas, né? Melhor a distribuição de renda, garantindo um mínimo da subsistência para a população mais pobre, logo este, para não perder esse benefício, automaticamente ele vai reduzir o número de filhos, não sendo então assim aplicada a política antinatalista conforme Malthus havia proposto. E galera, uma das críticas que vai surgir dentre as várias para o Malthus é que ele não levou em consideração a evolução da técnica que naquele momento vinha acontecendo, né? Então a evolução da técnica vai permitir hoje que nós conseguimos, né, produzir bastante alimentos em pequenas, né, propriedades, por exemplo. Tanto é que 70% do alimento que chega à nossa mesa é proveniente da agricultura familiar, ou seja, do pequeno produtor. Beleza? Então, pensando nesse ponto de vista, a gente vai ter ali a Revolução Verde como uma grande aliada na produção de alimento mundial. Tá ok? Então, isso é as duas teorias principais, e vamos trazer agora para a atualidade, que eu acho que é muito importante, é isso que é o ponto principal da aula, que é entender a contextualização. E o que seria essa contextualização, Gustavo? Vamos parar e pensar, galera. Se nós temos, por exemplo, a Europa não dá pra gente comparar, tá, gente? É uma coisa muito errada a gente ficar comparando população. Existem particularidades muito importantes para se levar em consideração, como, por exemplo, se nós compararmos a população da Itália, como vários outros países europeus, com a brasileira, nós vamos ter uma diferença de idade da população muito grande. Tá? Até a gente fala que o Brasil está passando por um boom demográfico, um bônus demográfico, que seria nada mais nada menos do que o quê? Uma população mais jovem, enquanto os países europeus já há tempos vêm sofrendo com o envelhecimento da população. Isso em decorrência justamente de vários fatores, como o planejamento e o acesso à informação. Tá? Isso vem acontecendo, hoje o Brasil tem ali, né, na sua pirâmide etária essa redução, também esse pensamento. O Brasil não tem mais aquele pensamento dos países subdesenvolvidos, como a gente tem algumas pirâmides etárias, dessa questão do ter muitos filhos. Né? Hoje a gente percebe que houve uma queda muito circunstancial quanto ao planejamento familiar, né? Colaborando para que houvesse ali uma diminuição nisso. Então, por isso que é tão importante a gente entender como que as populações estão se comportando. E, obviamente, que se nós entendermos, pararmos para pensar, como eu disse para vocês, nós temos uma população já bastante idosa lá nos países europeus. Obviamente que com o coronavírus ali, a gente vai ter um índice de mortalidade muito maior, tá, do que em outros países. Então, por isso que eu falo que não pode ficar comparando. Isso é um erro que a gente não pode, né? Ali eu vejo muitos, até governantes, ministros, deputados, colocando informações, comparando. Isso não é bacana, isso não pode acontecer, beleza, galera? Por quê? Porque cada população tem a sua particularidade, não é uma população homogênea, ok? Já o Brasil, também visto em comparação da população absoluta, a população absoluta, o que seria isso? A população absoluta é a quantidade de população que você tem, não levando em consideração religião, raça, enfim, né? É a população total de um país. E se nós compararmos, né, o Brasil, que possui mais de 205 milhões de pessoas, tá, em comparação com países europeus, nós vamos ter uma discrepância bastante grande. Isso também, na conta, isso faz uma diferença muito grande, ok? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido o que é a teoria demográfica, tá? Eu vou colocar aí o vídeo para vocês. Vocês comentem embaixo dúvidas e aí eu gravo para vocês tirando a dúvida, beleza? Então é isso aí, pessoal. Bons estudos
e mantenham-se em quarentena, beleza, galera? Lembre-se, empatia, vamos pensar nos nossos familiares, vamos pensar em todos aqueles que nos rodeiam, beleza? Então é isso aí, pessoal. Bons estudos!